Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar mais um culto abençoado ao Senhor. Vamos louvar a Deus. Depois da palavra nós estaremos ceando. Hoje é o culto da ceia também. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua presença, pela presença dos teus anjos. Espírito Santo, sopra neste lugar sobre cada vida que está conectada com o Senhor, conosco. Ó Deus, e declaramos a visitação do Senhor. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração. E que durante este culto, ó Deus, vidas possam ser salvas, vidas possam ser curadas, libertas, ser visitadas por Ti, pelo Teu Espírito Santo. Cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos declarar: o céu é o Teu trono. O céu é o Teu trono e a terra onde apoia os Teus pés, e procuras em nós um lugar pra habitar, Senhor. O céu é o Teu trono e a terra onde apoia os Teus pés, e procuras em nós um lugar pra habitar, Senhor. É o que eu mais desejo, é o que eu mais desejo, te adorar, Senhor. Não só de palavras, não só de canções, Jesus. É o que eu mais anseio, ver a Tua luz brilhar, explodindo em mim pelas ruas do meu coração. O céu é o Teu trono, declare isso. O céu é o Teu trono e a terra onde apoia os Teus pés, e procuras em nós um lugar pra habitar, Senhor. O céu é o Teu trono e a terra onde apoia os Teus pés, e procuras em nós um lugar pra habitar, Senhor. É o que eu mais desejo, é o que eu mais desejo, te adorar, Senhor. Não só de palavras, não só de canções, Jesus. É o que eu mais anseio, é o que eu mais anseio, ver a Tua luz brilhar, explodindo em mim pelas ruas do meu coração. Derrama em mim, derrama Teu Espírito, derrama o Espírito Santo sobre nós, sobre a terra, sobre o Brasil. Oh, Espírito Santo, visita-nos sobre a Tua igreja. Derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito sobre nós. Derrama o Teu Espírito,
só de canções, Jesus. É o que eu mais anseio, ver a tua luz brilhar, explodindo em mim pelas ruas do meu coração. Oh, pelas ruas, Senhor, do meu coração. Tudo que nós desejamos, Espírito Santo, é que o Senhor realmente visita as nossas vidas, exploda em nós este amor, esta chama, pelas ruas do nosso coração, e leva-nos, ó Deus, a te adorar em espírito e em verdade. Queremos te adorar, voltar ao início de todas as coisas, ao início da adoração, um coração quebrantado, puro, realmente espontâneo, algo que vem com alegria, com prazer, porque é o nosso prazer é te adorar. Eu te amo, Jesus. 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 Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, mas apenas uma canção. Não é o que queres de mim, mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Rei de imensurável valor, Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Oh, não, mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa
Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Tu és tudo pra mim. 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 Nós adoramos ao Senhor e queremos te dizer, Senhor, leva-nos a cada dia ao início da adoração, aquela adoração pura, de coração simples, que toque o teu coração, que chame a tua atenção para nós. Aceita a nossa adoração, nosso louvor, Senhor. É o que nós temos para te dar. E queremos a cada dia, Senhor, fazer com excelência, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda glória. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ok, irmãos, vamos passar a palavra de Deus. E durante 3 domingos nós vamos estar falando, porque Deus me deu uma palavra aqui que nós fizemos em termos assim, de 3 séries. E o tema é Caminhando com Cristo. E eu quero estar abordando dentro desse mesmo versículo que nós vamos ler aqui, as verdades que Deus ministrou no meu coração para você, para a igreja, para você ser vitorioso e para você realmente ter uma experiência e caminhar verdadeiramente com Jesus Cristo. Não estou dizendo que você não está, mas definir mais o caminho com Cristo, desfrutar do andar com Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Então abra sua Bíblia em Filipenses 4, versículos 6, 7. Nós vamos ler. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Filipenses 4, 6 e 7. Não estais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, fala através desta palavra ao nosso coração, ao coração do teu povo, aqueles que estão assistindo neste momento este culto. No nome de Jesus, visita-os com poder, derrama tua unção, tua graça, nesta noite, durante a semana, Senhor Deus, durante realmente os seus dias, e em nome de Jesus, que eles possam realmente, Senhor, caminhar com o Senhor, desfrutando da tua presença, da tua palavra, de tudo aquilo que o Senhor tem de bom, e crescer em ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém? Ok, aqui em Filipenses, o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Filipenses e durante que ele está escrevendo aos seus discípulos, aos seus irmãos, né, aos seus filhos na fé, ele deixa essa verdade aqui. Antes, só para você ter uma ideia, lá ele está dizendo assim, ó, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor, né? E peçam também o meu verdadeiro companheiro que ajude a essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. São pessoas que já tinham partido e pessoas que já tinham, são pessoas que tinham trabalhado com ele ali naquele lugar, irmãos, discípulos, filhos na fé, irmãs, mas que depois ele já tinha deixado e depois escreveu esta carta para os filipenses. Dentro desta carta, e aqui nós já estamos no capítulo 4, ele deixa uma verdade muito forte, verdadeira, que Deus me levou a ministrar nesses dias, principalmente nesses momentos que você está passando e eu estou passando, todos nós estamos passando. Primeira coisa que ele fala aqui, não estais inquietos, né?
Então aqui eu quero primeiro dar uma definição quanto ao estar. Aqui ele está falando, eu até anotei aqui, eu quero que para você entender, cair no seu entendimento. Por exemplo, estar, o predicativo, ter que apresentar certa condição física, emocional, material. No transitivo, indireto, encontrar-se em certo momento em ou lugar transitoriamente. Então aqui tem duas verdades. O estar pode ser o estado emocional, o estado espiritual e o que é no predicativo. Já no transitivo, indireto, está falando de estar em algum lugar, seja no lugar certo, na hora certa, ou no lugar errado, na hora errada. Amém? Então eu quero primeiro aqui dissecar o texto em cima dessas verdades aqui, dessas definições. O que aconteceu aqui? Paulo estava falando assim, irmãos, não fiquem quietos quanto a essas situações difíceis. Pelo contrário, não andeis inquietos, não estejam inquietos, ou seja, emocionalmente, espiritualmente. Será que Deus vai abençoar? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Porque ele fala logo em seguida. Antes sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, depois nós vamos falar isso no próximo culto, com ação de graças. Então ele diz assim, não ande inquieto, não esteja inquieto, não deixe que a tua alma fique perturbada, não deixe que a tua alma, o teu espírito fique agitado. Pelo contrário, tenha paz, ore a Deus, suplique a Ele, para que Ele venha e te dê paz, porque o final do versículo fala isso, para que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja sobre vós. Então, o que Deus quer nos falar nesses dias? É importante que você defina dentro de você e que você deixe claro isso. Que estado você está hoje, espiritualmente? Você tem buscado a Deus, você tem lido a palavra? Principalmente nesse, eu não posso deixar de falar sobre a pandemia, porque o jornal, a mídia explora muito isso, mas eu quero explorar para um lado abençoado em nome de Jesus. Por quê? Esse momento, faça desse momento, dessa quarentena, faça desse momento que se você trabalha 2 dias, fica em casa ou está trabalhando em casa, faça desse momento um momento espiritual abençoado. Busque paz no Espírito Santo, busque realmente uma convicção em Deus de que isso vai passar. Quando? Não sabemos, Deus não revelou. Pelo contrário, não pensa quando vai acabar. Pensa assim, Senhor, ministre no meu espírito, Espírito Santo, ministre no meu espírito, na minha alma, que durante essa pandemia, durante essa situação, durante as dificuldades, seja familiar, no casamento, emocional, seja, por exemplo, no momento do seu trabalho ou na sua empresa, que esse momento, Senhor, eu possa desfrutar de Ti, que eu possa desfrutar da Tua palavra. E aí você vai perceber que o Espírito Santo, gradativamente, você lendo a palavra de Deus, buscando, tendo a leitura diária sua em Deus, o momento que você tem, você vai ver que o Espírito Santo vai começar a ministrar no teu espírito paz, alegria. Você vai ver as situações de uma outra forma, de um outro ângulo. Então é importante que você esteja com a tua alma, com o teu espírito realmente voltado para Deus. Então, o versículo fala aqui assim, não estáis inquietos. Então, não esteja inquieto, não esteja com a alma perturbada, não fique com o seu espírito agitado. Não deixe que isso caia no teu físico para você ficar enfermo, cair em depressão, ficar depressivo, triste, melancólico. Não. Pelo contrário, não estejais nesse momento. Não deixe que isso domine a tua alma, o teu ser. Pelo contrário, busque a Deus, ore, suplique. A oração é uma conversa com Deus, as súplicas é um clamor, é você chorar na presença de Deus. Amém? Aí ele fala assim, e o outro definição de estar. Esteja no lugar certo, porque daqui a pouco eu vou usar 2 exemplos na Bíblia. Esteja no lugar certo, na hora certa. Qual lugar certo? Na presença de Deus.
Qual a hora certa? A hora certa é agora. A hora é sempre. Antes, agora, depois, todo momento da sua vida, esteja firmado com Deus, sempre caminhando com Deus, buscando pensamento voltado a Deus, clamando, conversando com o Espírito Santo, tendo intimidade com o Espírito Santo, com Deus, falando: Jesus, seja o meu caminho, a minha vida, a minha direção. Que você vai realmente, quando você buscar a Deus, Deus vai começar a te dar direções, Ele vai te dar firmeza, clareza, como você vai se portar. Tem momentos que você deve sair daquele lugar, tem momentos que você tem que estar. E sobre essa questão desse estado de estar lugar, mudar de lugar, existem muitas pessoas que a inquietação traz o quê? A pessoa mora numa casa, compra uma casa num bairro. Eu já aconselhei muitas pessoas, não só aqui em Rio Preto, como nas outras cidades, pessoas que ficam assim, muito inquietas, nada tá bom. Aí muda numa casa, num bairro bom, gostou daquela casa, quando passa 6 meses, ou 1 ano e meio, 2 anos, já não tá bom aquela casa, quer mudar, eu preciso sair daqui, eu não sei o que está acontecendo, essa casa está pequena demais para mim, muda para outro bairro, se não muda para outra cidade, depois volta para a mesma cidade. Os mesmos eu digo, sai da igreja, vai procurar uma igreja, essa igreja não é boa para mim, procura outra igreja, fica um tempo numa igreja, essa igreja não está boa para mim. Irmãos, a igreja é você, volta a repetir. Falei domingo passado e torna a repetir, a igreja somos nós. Então quem não está bem é o local, as pessoas que ali estão, os outros irmãos, os pastores, ou a liderança, ou você. Porque a igreja é de Cristo. Há pessoas que erram, talvez tomam outro rumo, as igrejas, porque a palavra de Deus diz que dessas igrejas que talvez estarão pregando heresia, etc., ou pessoas que seguem outros caminhos, apostatariam da fé. Não é esse caso. Então você tem que prestar atenção se não é você ou o lugar. Você tem que discernir se é você ou não é ou a casa que você mora. Você tem que discernir se é você, ou o teu casamento, ou a tua esposa, ou vocês dois precisam entrar num acordo. Você precisa pensar: puxa, eu estou no lugar certo, é o momento de eu tomar essa decisão. Amém? Não andeis inquieto. Inquietação. A inquietação, quero definir aqui sobre estar inquieto. Então eu busquei aqui e anotei aqui, ó, adjetivo. Falta de repouso, que se move continuamente agitado. Aí depois, que denota inquietação, ou seja, desassossego, preocupação. Então o inquieto, a pessoa inquieta, nada tá bom, ele está desassossegado, agitado, querendo fazer e resolver antes que as coisas... Irmãos, tem coisas que nós temos que deixar Deus agir. Domingo passado nós falamos sobre deixar Deus ser Deus. E essa canção nova que está aí, que você pode procurar no Instagram ou no nosso Face, foi compartilhada e etc. Queridos, deixa realmente as coisas se moverem, deixa Deus mover. Se você anda com Cristo, se você está com Cristo, se você caminha com Jesus todos os dias, desde quando você se converteu, confessou Ele como seu Senhor e Salvador, Ele vai tirar toda a inquietação do teu coração. E há um versículo que fala assim: estais quieto, lá em Êxodo, e vede o livramento que o Senhor vos fará. Estais quieto é não deixar a alma ficar agitada, o espírito, você ficar perturbado, a tua mente. Não, eu preciso, como vai ser amanhã, como vai ser o daqui a pouco, como é que vai ser esse ano, como é que vai ser essa volta quando acabar a pandemia. Queridos, basta cada dia o seu mal, a Bíblia diz. Entrega o teu caminho ao Senhor, o mais Ele fará. Então eu quero dar rapidamente um exemplo lá da multiplicação dos pães. Nós vamos lá para Mateus. Está em Mateus, eu fiz aqui a anotação só para não me perder. Mateus 14, 13 a 20. E eu quero que você acompanhe comigo, porque é muito importante o que Deus ministra aqui. Você conhece o texto, mas nessa verdade de inquietação nós estamos falando. Diz assim a palavra de Deus, no versículo 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé pelas cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele e dizendo:
o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, disse: não é mister que vão dar-lhes voz de comer, ou seja, dar-lhes voz de comer. Aí eles diz assim: então lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. E ele disse, Jesus disse: trazei-mo aqui. Ou seja, o que aconteceu aqui? Jesus tem compaixão da multidão, começa a orar, curar os enfermos, trouxe uma palavra de vida para eles. Os discípulos começaram a ficar inquietos, agitados. Eles estavam no lugar certo e na hora certa, porque eles estavam com Jesus. Eles esqueceram disso. E chegou para Jesus e falou assim: mas Senhor, já é tarde, a multidão está aí, não é melhor dispensar eles para que eles se alimentam, acham na aldeia algum lugar para comer? Olha só o que a inquietação traz. Tiraram eles do foco, que era ouvir a palavra de Jesus, que era ver os milagres, desfrutar dos milagres que Jesus estava fazendo. Embora eles sempre viram Jesus fazer milagres, porque acompanhavam, eram discípulos, mas eles sempre se dispersavam em algum momento. Quando os soldados vieram para prender Jesus, quando os fariseus faziam perguntas para Jesus, eles sempre se dispersavam. Quando as pessoas gritavam: filho de Davi, tem misericórdia de mim, eles falavam: deixa o mestre em paz. Eles perdiam o foco, porque a inquietação faz isso. E logo eles começaram a ficar agitados e já virou para Jesus, se precipitando, e falou: Senhor, despede a multidão. Para falar isso é porque a multidão ainda estava sentada ouvindo Jesus. E eles pegam e começam a pedir assim, que eles vão para as aldeias e acham o que comer. Jesus parou, olhou e falou mansamente: dá-lhe voz de comer. Sabe o que acontece com o inquieto? O inquieto, você dá uma responsabilidade para ele, dá um ministério para ele devolve para você. É assim que tem acontecido nas igrejas, até na minha igreja. Você dá o ministério para as pessoas querem ministério, cargos nas igrejas, você dá, a pessoa não resulta em nada, ou começa a encontrar as lutas, dificuldades, por mais que nós ensinamos e ministramos o que é ser um líder, o que é cuidar de ovelhas, de vidas, as pessoas devolvem. Ou até mesmo quando o crente passa por uma tribulação, o que ela faz? Ela acusa a outra, devolve para o marido para a esposa, não assumem os seus problemas. E foi o que eles fizeram. Jesus falou assim: dá-lhe voz de comer. Ao invés deles falar: tá bom, Senhor, nós vamos ver o que nós podemos fazer, e orar e pedir uma direção, não. Eles falaram: mas Senhor, eles precisam sair para sair pelas aldeias, etc e tal. Aí Jesus falou assim: o que é que temos aí para comer? E um deles falaram assim: não temos aqui alguém, um rapaz com 5 pães e 2 peixes? Aí Jesus fala assim: trazei aqui. E aí, amados, entra o segredo de Deus. Quando nós estamos com Cristo, caminhamos firmemente e não andamos inquietos, porque a hora que eles viram Jesus pegar os pães e os peixes, orar ao Pai, e se multiplicou tanto os pães quanto os peixes. E pão aqui fala do corpo de Cristo, fala da palavra de Deus. Peixe fala de evangelizar, de ganhar vidas, de apacentar vidas. É o símbolo do evangelho. Por isso que Jesus usa os termos pão, que é o seu corpo, a palavra, e depois o peixe é o símbolo do evangelho, do cristianismo. Quando Jesus prepara tudo isso, aí eles vão aquietar o coração. Aí eles lembraram que eles estavam no lugar certo e com a pessoa certa. Discípulos. Discípulos significa imitadores. Eles eram imitadores de Jesus. Mas nessas horas eles não conseguiam viver nem agir como Jesus agia. Por quê? Porque eles até caminhavam fisicamente com Jesus, mas espiritualmente e emocionalmente eles não caminhavam. E aqui está o segredo da palavra. Caminhar com Jesus, caminhar com Cristo, não é ir somente nas reuniões na igreja. Não é você assistir algo online. É após você ir ao culto na igreja e assistir o culto online ou no grupo familiar, você chegar na tua casa e praticar. Ir para a palavra, estudar, pegar essa palavra, mastigar, fazer ela realmente ministrar o teu interior, a tua alma. Durante a semana você meditar nela, encher-se dela.
Ao invés de se encher das preocupações, de baboseiro, o que a mídia fala ou deixa de falar. Isso é andar com Cristo, isso é caminhar com Cristo. Ou seja, os discípulos estavam perto, mas estavam longe ao mesmo tempo. E isso, a igreja de Jesus, irmãos, muitos cristãos, muitos crentes que se dizem crentes, correm o risco de estar com Cristo, mas estar longe de Cristo. Estar com a palavra na mão, mas estar longe da palavra. Por quê? Não vive, não pratica. E o praticar é naquele momento de crise, momento de dificuldade. Momento que você está tendo uma luta no lar, você parar e falar, o que a palavra diz? Dá outra face. No trabalho, na empresa, na igreja. O que a palavra diz? Não vou devolver meu ministério, eu vou permanecer firmado. Não, eu não vou mudar de casa. Eu vou ficar aqui, se Deus me abriu a porta para essa casa, eu vou ficar aqui. O propósito dele é porque eu evangelizo, vou evangelizar os vizinhos, vou crer, vou sair dessa luta aqui nesse lugar. E vou permanecer, a não ser que Deus veio e fala para você o que falou para Abraão. Sai da tua parentela, sai deste lugar e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. E Abraão saiu, aí você pode sair. Mas se Deus não falar, não tome decisão precipitada. Porque você vai estar indo para lugar errado, em hora errada. E agindo e se precipitando. E a Bíblia diz, peca quem é precipitado. Então, querido, esteja quieto. Não andeis inquietos. Pelo contrário. Esteja no lugar certo. Peça para que Deus ministre na tua alma um espírito brando, que você realmente se acalme em Deus. Acalma o teu coração, a tua mente, para você ouvir Deus, para você ouvir o que Jesus está falando. E nunca devolva para Deus os teus problemas ou a tua responsabilidade. Os teus problemas você entrega, mas a sua responsabilidade. Mas se Ele deu uma situação para você vencer naquela situação com Ele, não fique falando, Senhor, me tira logo. Não, vença com Ele. Faça como Sadraque, Mesaque e Abednego foram presos, jogados na fornalha ardente, e eles passaram pela fornalha e saíram ilesos. Um outro texto que eu quero falar com você, se você andar para frente aí, é sobre Pedro. Sobre Pedro, quando Pedro negou Jesus, que também está aí em Mateus, lá na frente, Mateus 26, deixa eu ver aqui rapidamente. É tremendo, porque o que acontece? Aqui no caso, Pedro estava no lugar errado, na hora errada. Então aqui fala assim, sobre Pedro negar Jesus. No capítulo 27, o versículo é o versículo, deixa eu só ver aqui. Tá aqui. Capítulo 26, versículo 69. Diz assim: Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com o Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, ou seja, um lugar, um pátio, outra criada viu e disse aos que ali estavam: Este também estavam com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com o juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. E então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Amados, aqui Pedro estava no lugar errado, na hora errada. Por isso ele negou Jesus. Por isso ele ficou inquieto com as perguntas e negou Jesus. Se ele estivesse lá mais perto de onde Jesus estivesse sendo julgado, porque todos na hora que Jesus foi preso abandonou Jesus, e isso se repete pela história, se ele estivesse perto ali onde Jesus estivesse sendo julgado, ele ia sentir força para falar: Não, eu sou seu discípulo. Amados, Pedro, chegou uma mulher, perguntou para ele falou assim: Eu não conheço. Chegou a segunda mulher e falou assim: Eu não conheço tal homem. Mas você não estava... A primeira falou: Você não estava com o Galileu? Não. A segunda: Você não estava com o Jesus do Nazareno? Não. Aí aquelas outras pessoas disseram assim: Você estava com Jesus, porque a tua fala te denuncia, ou seja, você fala igual a ele.
Olha que beleza, que bênção é caminhar com Jesus. Queridos, ao invés de você caminhar com pessoas que não te edificam, que falam mal de Jesus, do cristianismo, que questiona a palavra de Deus, que fala que a Bíblia foi escrita por homens, pecadores, que questiona a questão da igreja, a questão de dízimo, oferta, a questão de batizar, a questão de que o crente tem que ser fiel a Deus, etc. Ande com pessoas que te edificam, que falam quem é Deus para você, que conhece Jesus verdadeiramente, que caminha verdadeiramente com Jesus. Não caminhe com aquelas pessoas que só falam palavras negativas, não vai dar certo. Ixi, agora que o Brasil vai quebrar a mesa, agora não vai dar certo mais. E a empresa vai fechar, e agora vai parar tudo. Não. Caminhe e converse com aqueles que têm palavra de Deus, que vai falar para você assim, para Deus tudo é possível. Deus pode fazer infinitamente mais. O que aconteceu com Pedro? Pedro estava no lugar errado, com o espírito errado, com medo. Não culpo nessa parte, nem o julgo. Mas ele estava com o espírito agitado. Quando uma pessoa perguntou para ele, ele já saiu e foi para outro lugar. Chegando num outro lugar, outra mulher perguntou, você não andou com Jesus o Nazareno? Não, não conheço esse tal homem. Saiu para outro lugar agitado, com o coração inquieto, com medo, inseguro. E aí até que ao último momento, foi o momento que algumas pessoas, ele entrou no meio de uma multidão, em outra passagem fala que ele estava se aquentando numa fogueira, e eles disseram assim, não é você que andava com Jesus? Ele disse, não conheço. Não, mas a tua fala te denuncia. Olha que coisa tremenda, porque ele andava, ele tinha os mesmos dizeres, vocabulário de Jesus. Já viu quando você tem uma amizade com uma pessoa, ou você caminha com uma pessoa madura, e você comenta algo com outras pessoas, poxa, você fala como tal pessoa. Nossa, o seu vocabulário é um vocabulário de crente, de cristão. Porque o nosso vocabulário, aquele que anda com Cristo, vai falar palavras de edificação. No meu trabalho, além do pastor, quando eu saio para entregar sorvete, algumas pessoas falam assim, está conversando comigo, não sabe que eu sou pastor. O senhor é professor? Não. O senhor é pastor? Cristão? É crente? É pastor? Falei, sim, por quê? Não, o senhor tem um vocabulário diferente. Por quê? Porque as pessoas chegam reclamando, tá difícil, misericórdia, esse Brasil, como é que vai ser? E aí eu falo, vamos confiar, Deus vai fazer algo. O milagre de Deus, Deus é poderoso para fazer milagre. Então, queridos, creia. Não deixe que teu coração fique inquieto, a tua alma. Faça como realmente o servo de Deus fez. Sabe? Ande com Cristo. Faça como os discípulos lá, eles estavam inquietos, mas eles estavam no lugar certo. E quando Jesus fez o milagre dos pães, eles aquietaram o coração e a alma. Aquieta o teu coração. Deus está com você. Deus está aí com você. Eu declaro a presença de Deus, os anjos com você, em nome de Jesus. Eu declaro você que está assistindo esse vídeo e não teve uma experiência com Cristo, eu profetizo, eu declaro você tendo uma experiência com Jesus. Você colocando todas essas situações, seja quais forem, e você vai ver o resultado, que Deus vai te sustentar, te fortalecer, vai te dar paz, noite de sono, e você vai se sentir bem, e você vai ver os milagres de Deus. Então faça isso, ande com Cristo, caminhe com Cristo. Não ande inquieto por coisa alguma. Antes, ore, suplique a Deus. Clame a Ele e Ele vai te dar a paz, que excede todo entendimento, todo conhecimento humano, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe com essa palavra e nós vamos passar para a ceia. Nós vamos ceiar, hoje é o segundo domingo do mês, que nós sempre ceiamos. Então eu gostaria que você, se você está com a tua Bíblia na mão, abre lá em Coríntios, capítulo 11, onde o apóstolo Paulo lembra os irmãos, lá no versículo 23, fala assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei isto, é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amados, até aqui nessa palavra da ceia, eu quero pegar aqui o cálice e o pão. Até nesse momento da ceia,
nós vemos essa conexão com a palavra que foi ministrada agora. O que acontece? Acontece o seguinte, Paulo fala assim para os irmãos, irmãos, aquilo que eu recebi, eu estou ensinando a vocês. Jesus, na noite que foi traído, irmãos, Jesus sabia que estava sendo traído. Pedro já tinha vendido ele por... Judas já tinha vendido ele por 30 moedas. Pedro já tinha negado, ele sabia que Pedro ia negar mais tarde, perdão. Mas mesmo assim Jesus ceiou, teve comunhão com os seus discípulos e os amou até o fim, a Bíblia diz. Então, queridos, em nome de Jesus, anule essa palavra no teu coração. Nós vamos ceiar agora, mas antes de ceiar, nós vamos dar alguns segundos para você. A Bíblia diz que você precisa examinar o seu coração e depois nós vamos orar. E no final ainda eu quero fazer uma oração pela palavra, para que a palavra vivifique na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Comei do pão. E tomai do suco que simboliza o sangue de Jesus. Você vê o tempo que nós ficamos mastigando o pão assim, simboliza o que Jesus passou desde quando ele nasceu até a morte e a ressurreição. Ele foi moído. Por isso que a Bíblia fala lá em Isaías, ele foi moído pelas nossas transgressões. Amém? Quero fazer uma oração com você. Feche seus olhos. Senhor Deus, abençoe a palavra que foi ministrada nesta noite. Que teu povo aprenda e continue caminhando com o Senhor. Com o teu Filho Jesus, com o Senhor, com o Espírito Santo. Mas que eles caminhem com o coração em paz. Que não possam ficar agitados de um lado para o outro, nem inquietos. Que eles possam saber estar no lugar certo e na hora certa, que é a tua presença. Onde estiver, seja no trabalho, na igreja, fazendo compras, meu Deus, que eles possam saber se portar na tua presença e na presença dos homens, para que possamos refletir a tua glória, Senhor. Abençoe cada vida que está participando deste culto, visita-os em nome de Jesus. Obrigado pela ceia, obrigado porque nós vamos cear como a tua palavra nos ordena, até que o Senhor volte. No nome de Jesus, declaramos obrigado pela tua graça e pela tua paz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria que você fizesse uma coisa, que nós sempre falamos, curta esse vídeo, tá bem? Porque é importante que você curta, compartilhe, se inscreva neste canal, para você realmente abençoar outras pessoas, amém? Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Graça e paz.